Quando a gente conseguir atingir esses pontos que a comunidade europeia e os Estados Unidos determinaram como diretrizes para abrir o comércio, eu vou ficar extremamente feliz, vou ser o primeiro a comemorar e sair para o comércio. E se a gente não atingir? Ah, Caio, que pergunta difícil. Vamos então para o segundo tema? Vamos lá. Vamos lá. O nosso segundo tema do grande debate de hoje é o uso do dinheiro do fundo eleitoral para combater a pandemia. Vocês concordam com a liberação dessa verba sem ter a obrigatoriedade de devolver? Começo com você, Caio. Óbvio que sim, né? Bom, no nosso primeiro debate, o doutor Augusto marcou posição dizendo que os 3 bilhões do fundo partidário e do fundo eleitoral não fariam, abre aspas, nem cócegas no combate à pandemia da Covid-19. Mais tarde, eu tive a oportunidade, de contestar essa colocação infeliz com fatos e números, mostrando ao espectador da CNN Brasil o que poderia ser feito, com essa verba bilionária. Então, de novo, montagem de mais de 22 mil leitos de UTI, aquisição de 5 milhões de testes de coronavírus, falamos em testagem aqui, compra de 30 mil respiradores e ao menos 1 bilhão de máscaras cirúrgicas ou a fabricação de dezenas e dezenas de milhões delas. Vamos lá. O fundo partidário e o fundo eleitoral, eles são formas complementares de financiamento de partidos e campanhas políticas. Portanto, eles são gastos supérfluos, eles são gastos não essenciais. Num contexto de crise da saúde pública, usar bilhões de reais do pagador de impostos para fazer propaganda é um gasto perdulário, irresponsável e imoral. E vocês podem ver, quem defende o fundão geralmente são os políticos, seus assessores e também os seus advogados, argumentando em causa própria. E por quê? Porque essa verba bilionária ela pode ser usada para pagar advogados sem ser contabilizada dentro dos limites de gasto de campanha. Claro que isso é um convite ao Caixa 2 e ao superfaturamento de serviços advocatícios. Por isso, nós vemos tantos engravatados dispostos a passar vergonha publicamente defendendo o fundão eleitoral em plena pandemia. Mas voltando a falar aí do nosso sistema de saúde, percebam que a escassez de leitos hospitalares, a ausência de testes em massa e a falta de equipamentos médicos são justamente o nosso calcanhar de Aquiles, nosso ponto fraco no combate à pandemia. E é essa fragilidade que justifica, ainda que de forma pouco científica, a posição intransigente dos defensores do isolamento horizontal, como a gente viu aqui mais cedo. O meu debatedor, ele já afirmou que, na visão dele, enquanto não houver testes em massa, ele prefere deixar a população trancada em casa. Ele já disse também que, se não houver abundância de leitos hospitalares, coisa que nunca houve no Brasil, ele é a favor de manter a paralisação total da economia em todo o território nacional de forma horizontal. Independentemente do mérito, a gente já discutiu isso, a consequência lógica dessa postura radical é uma só. Nós precisamos fazer de tudo, usar todos os recursos possíveis para montar esses leitos e adquirir esses equipamentos e fazer esses testes. E burocraticamente isso não é tão difícil, eu já disse isso aqui, o estado de calamidade pública está decretado, todos esses gastos têm natureza essencial e urgente, eles dispensam até licitação. Agora, percebam a contradição entre as palavras e as atitudes de figuras como o presidente da Câmara. Ontem, em entrevista exclusiva aqui à CNN, ele prestou solidariedade às vítimas e disse que salvar vidas é a sua prioridade. Mas, no começo do mês, ele barrou a votação do destaque que destinaria os 3 bilhões para o combate à pandemia. Que solidariedade é essa? Que prioridade é essa? E pior, o deputado fez isso de forma autoritária, irregular, atropelou o regimento da Câmara, foi acusado em plenário de estabelecer uma ditadura e por aí vai. Aí ele vem na CNN com a maior desfaçatez dizer que, abre aspas, no sistema democrático, ninguém é dono da verdade absoluta. Isso é uma democracia. O presidente da Câmara é uma contradição ambulante e não à toa o povo brasileiro está se mobilizando nas redes sociais para mostrar para Brasília o seu verdadeiro descontentamento, aquele que não aparece no Datafolha. A hashtag Fora Maia está em primeiro lugar no Twitter com mais de 1,5 milhão de citações. E não são robôs, viu, pessoal? Não são robôs. Para fechar, sintetizando meu raciocínio, pedindo desculpa por ter me alongado, não dá para posar de defensor da vida sendo contra o uso de verbas não essenciais no combate à pandemia. É hipócrita exigir do cidadão um sacrifício máximo sem exigir dos políticos uma colaboração mínima.